Fala, jovens! Estou aqui mais uma vez de volta, voltando aqui no canal, com mais uma videoaula para você que está se preparando, que está estudando. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante de história do Brasil, mas que envolve também um pouco de história de Portugal, né? Então a gente vai fazer é, esse intercâmbio Brasil-Portugal, nós vamos falar das reformas pombalinas, né? Quando a gente fala em reformas pombalinas, só para contextualizar um pouco, a gente está falando a partir de 1750 até 1777. É interessante, para começo de conversa, a gente perceber o grau de desenvolvimento que a colônia já tinha nesse período, né? Eu costumo muito, nas minhas aulas presenciais, comparar que a colônia, a partir de 1750, ela entrou na adolescência, né? Já quase na fase adulta, né? Porque quando você é criança, você facilmente você consegue ser conduzido por alguém, né? Alguém vem e te diz o que fazer e você vai aceitar. Quando eu digo alguém, você vai entender Portugal, né? A metrópole, e o Brasil, a colônia. Mas, a partir de 1750, o Brasil, as ideias, a maturidade, a economia, vai começar a crescer de uma maneira em que vai começar a ter um questionamento da maneira como as coisas eram feitas. Lembrem-se uma coisa que eu falo sempre, o sentido da colonização é dar lucro à metrópole, ou seja, todas as ações desenvolvidas por Portugal aqui no Brasil tinham um único objetivo, que era justamente gerar lucro para a coroa portuguesa. Então, vai gerar um momento que esses pensamentos eles meio que vão pôr em xeque o que acontecia na colônia, principalmente a partir de 1750, quando o iluminismo vai começar a chegar aqui na colônia. No outro vídeo eu falei um pouco sobre as revoltas coloniais e a gente classificou justamente nesses dois pontos, entre nativistas e emancipacionistas, e a gente botou como divisor de águas realmente essa questão de 1750. Mas para complementar esse ponto, e é importante a gente ter uma aula somente sobre esse aspecto, saber quem foi Marquês de Pombal, né? Quem foi esse cara, por que ele foi importante, né? Uma coisa que sempre me pergunto, professor, quando a gente fala em Marquês de Pombal, a gente fala de uma coisa chamada despotismo esclarecido, ou seja, ele foi um déspota esclarecido. Você vai encontrar ele em dois cantos no livro de história. Você vai encontrar na colônia do Brasil, quando fala lá sobre a era pombalina, né, ou as reformas pombalinas, mas você vai achar ele também no capítulo de iluminismo, onde fala exemplos de governantes iluministas. Aí tem lá Marquês de Pombal, Catarina I da Rússia. Aí você fica pensando, o aluno logo pergunta, mas professor, Cleitinho, então quer dizer que o Marquês de Pombal ele foi o rei de Portugal? Não. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender, a gente tem que estar imaginando. Marquês de Pombal, na realidade, ele foi secretário de Estado de José I. Né? José I é esse rapaz que está em pé, né? Geralmente o monarca, ele, nas fotos, ele aparece em pé, né? Então você vai ver que a maioria das fotos de monarcas, eles estão em pé, e o secretário, que é o primeiro-ministro, ele aparece sentado. Então você pode pesquisar nos livros, na história das fontes, você vai ver que ele está sentado, por quê? Porque ele é súdito, né? Então ele está abaixo do rei. Né? O nome do Marquês de Pombal, obviamente, é um título. Ele era o Sebastião José de Carvalho, né? Ele ganhou o título de Marquês de Pombal, né? Era Conde de Oeiras, depois se tornou Marquês de Pombal. E é interessante para a gente conversar um pouco com a historiografia, né? Ver o que os historiadores falam sobre ele, né? O Ciro Flammarion Cardoso, que é um grande historiador brasileiro que trabalha esse período da colônia, ele fala que o período pombalino, né, a era pombalina, em matéria de administração, o centralismo foi a tônica. Ou seja, quando a gente fala em Marquês de Pombal, a primeira coisa que você tem que ter é centralização de controle, ou seja, centralização de poder. Então, você já tem duas informações. A primeira informação, que ele foi um déspota esclarecido, e a segunda informação, que ele era centralizador, ou seja, teve um centralismo, foi a tônica do período dele. Professor, mas o senhor falou que ele está citado, mas não falou o que é o déspota esclarecido. Déspota esclarecido é um termo utilizado para aqueles governantes, não obrigatoriamente o rei, mas aqueles governantes que adotavam o iluminismo, só que eram absolutistas. Aí você pode pensar, mas Cleitinho, tem alguma coisa errada aí, porque o iluminismo ele era contra o absolutismo. Verdade? Verdade, isso é um fato. Então, o que era o déspota esclarecido? Ele olhava o aspecto econômico do iluminismo e olhava o aspecto político, que era a questão da liberdade, igualdade e fraternidade. Aí ele olhava os dois aspectos assim, esse aspecto aqui, político não me interessa. Me interessa esse aspecto aqui do liberalismo econômico, da economia, do capitalismo, de crescer.
Então, os déspotas esclarecidos, eles pegavam o aspecto econômico do iluminismo, né, e implementavam em seus países, mas suprimiam esses aspectos das liberdades individuais. Então, esse é um ponto que você tem que ter em mente quando eu falo que ele foi um déspota esclarecido. Ele foi justamente quem era o rei, na realidade, era Dom José I. Mas, professor, por que ele se tornou tão notório? E isso é uma dicotomia interessante, porque em Portugal ele foi um bom governante. Só que para o Brasil ele foi péssimo, justamente pela posição que o Brasil e Portugal ocupavam. Brasil era colônia e Portugal era metrópole. Ou seja, obviamente, quando você entende o que é bom para um, é péssimo para o outro. Ele vai ganhar destaque, principalmente no início, em 1755. Né? Em 1755 vai ter um terremoto gigantesco em Portugal. Até eu botei uma ilustração aí da época para você acompanhar, né? E coloquei do lado as ondas de Nazaré, né? Hoje está muito na moda se falar dessas ondas, né? Teve um terremoto em 1755 e ondas gigantescas como essa assolaram toda a costa portuguesa. Quando você vê o mapa português, você vai ver que Portugal é uma faixazinha litorânea, né? Então, esse terremoto fez com que toda aquela faixa litorânea portuguesa ela fosse arrasada, né? E, então, muitas casas, muitos edifícios, muitos prédios que eram de madeira em Portugal ruíram. E também foi seguido por epidemias de cólera, de várias doenças ligadas às questões de higiene. Então, ele foi um cara que conseguiu controlar a crise. Ele foi um bom gestor de crise dentro desse aspecto. Ele conseguiu gerir bem a crise que estava assolando Portugal. E é interessante a gente ver esse aspecto dele, que ele foi um bom gestor, ele reconstruiu a cidade, ele pensou primeiro nas pessoas, né? A gente hoje passa por um problema muito semelhante, né? Dentro desse aspecto ele foi louvável, né? Ele conseguiu gerir bem as pessoas, né? Conseguiu realmente reconstruir Portugal. Diga-se de passagem com o ouro que estava vindo de Minas Gerais, mas ele conseguiu realmente reconstruir Portugal. Um outro aspecto importante dele foi um fato que não aconteceu com ele, aconteceu com o rei, né, com José I. Houve em 1758 uma tentativa de homicídio do rei. Tentaram matar o rei. Só que quando você tenta matar o rei, o nome correto que se dá é regicídio. Ou seja, houve uma tentativa de regicídio. Né? E daí, professor? E daí porque foi uma família nobre que estava envolvida. Não vou entrar em pormenores que a gente vai falar, quero falar mais do Brasil. Mas tinha uma família opositora ao rei e também era um desafeto do Marquês de Pombal, que era uma das suspeitas. Então ele aproveitou esse fato do rei ter sido tentar matar o rei a tiros, né? Quando ele estava na carruagem com um amante dele, e ele usou isso para perseguir a nobreza. Lembre-se que quando a gente fala de economia, dentro do aspecto liberal, a gente está falando em você elevar a nobreza e tirar os privilégios, aliás, elevar a burguesia, olha aí, corrigindo, não confunda, e tirar os privilégios da nobreza. Vou repetir, é você elevar a burguesia da liberdade comercial para a burguesia e você tirar as liberdades, tirar os direitos da nobreza. Então, ele vai usar esse atentado como uma maneira de você perseguir a nobreza. Mais de 1.000 nobres foram presos em Portugal, ou seja, você tirou os nobres de jogo, né? Tirou eles de circulação, muitos não foram nem julgados, né? Foram sumariamente presos. Isso mostra um caráter centralizador absolutista dele, mas que serviu para florescer o comércio, florescer a burguesia. Então, ele vai começar a tomar uma série de medidas que vai dar mais liberdade para essa burguesia atuar em Portugal. Lembre-se, em Portugal, o Marquês de Pombal era liberdade econômica. Né? Ele vai abolir a escravidão em Portugal, no Brasil. Ele vai abolir a escravidão nas colônias da Índia, na África e em Portugal. A abolição da escravidão no Brasil só vai se dar mais de 100 anos depois. Então, Portugal vai abolir a escravidão em território português 100 anos antes. Aliás, mais de 100 anos antes. Né? Vai abolir a escravidão. Né? Justamente porque ele queria dinamizar o comércio. E ele, em 1775, ele também vai abolir a discriminação aos cristãos novos. Professor, quem eram esses cristãos novos? Lembre-se que Portugal era muito habitado, tanto Portugal e depois eu para o Brasil, uma classe de pessoas chamadas sefarditas. Quem eram os sefarditas? Eram judeus. Judeus que vinham para a Península Ibérica, isso na Idade Média, né? No início da Idade Média. Com a invasão árabe, se misturaram ao povo árabe. Com a expulsão dos árabes, ficaram lá os sefarditas, né? Os judeus. E agora? Aí o cara disse, ou você se converte ao cristianismo ou você morre. Simples assim. Aí eles, né, vão se converter, né? Aí se converter, quando você se converte ao cristianismo quando adulto, isso é chamado de cristão novo. Qual o problema? Você era uma pessoa de segunda classe.
Basta você voltar um pouco à colônia lá no Brasil, por exemplo, as câmaras municipais que geriam as cidades, as vilas no Brasil colônia, que os vereadores, uma das condições para você ser vereador era você ser um cristão novo. Só que cristão novo não podia ser homem bom. Ou seja, para ser homem bom não podia ser cristão novo. Então, os judeus que estavam no Brasil, comerciantes, eles meio que não podiam participar do jogo político brasileiro. Né? Então, ele vai abolir essa discriminação. Isso é importante. Né? Professor, o senhor falou muito de Portugal. E no Brasil, o que é que vai acontecer no Brasil? O senhor falou os aspectos positivos de Portugal, vamos entender o que é que aconteceu no Brasil. O Brasil ele vai fazer justamente coisas contrárias. Por quê? Porque lá ele queria abrir a economia portuguesa, que ele queria fechar o colonialismo no Brasil, isso é prática mercantilista. Ou seja, ele queria voltar à exclusividade comercial do Brasil. Então, ele criou para isso companhias de comércio. Vai criar companhias de comércio na região do Pará, né? Existe o estado do Maranhão e do Pará, ele vai fundir os dois, né? Ele vai acabar com as capitanias hereditárias, e justamente essas duas ações têm um objetivo: os monopólios comerciais nessas regiões, para que essas regiões não fizessem comércio entre si, e sim tivessem um monopólio comercial com a metrópole, principalmente na compra de escravos. Lembrem-se que o tráfico de escravos era um negócio altamente lucrativo para famílias portuguesas, porque era uma exclusividade portuguesa. Somente portugueses, navios portugueses, podiam fazer o tráfico de escravos, não só para o Brasil, para toda a América. Todos os escravos da América, a grande maioria foram transportados em navios portugueses. O pessoal lá da América Espanhola, os escravos negros, também foram trazidos por navios portugueses. A primazia do tráfico de escravos era em navios portugueses. Tanto é que ele vai fazer as companhias de comércio, mas, por outro lado, ele vai proibir a escravidão indígena. Os índios não vão mais poder ser escravizados. Justamente para obrigar essas regiões, principalmente do Maranhão, a ter novas atividades agrícolas. Ele vai começar a fomentar essas novas atividades agrícolas, mas ele vai proibir a escravidão de índios. Os índios não vão poder ser escravizados. Né? Outro ato dele, ele vai expulsar os jesuítas, a expulsão dos jesuítas, isso em 1759. Professor, por quê? Aí você tem que entender dois aspectos dos jesuítas. Os jesuítas eles eram responsáveis pela educação formal, tanto em Portugal quanto no Brasil. Ou seja, quando você ia se educar tanto em Portugal quanto no Brasil, você estudava numa escola jesuítica. Só que isso dava muito poder ao jesuíta. A educação é poder. Né? A gente sabe disso muito bem hoje. Outro ponto era a questão dos jesuítas quanto ao índio, né? Que realmente os índios trabalhavam de graça com os jesuítas, mas não queriam ser escravos dos colonos. Né? Então, a relação colono-jesuíta já não ia bem. Só que a gota d'água vai ser os tratados fronteiriços. Né? Portugal, no século XVIII, nessa parte, tinha muita pretensão em duas regiões. Na Amazônia, por causa das drogas do sertão, e no sul, por causa da região de Sacramento e Sete Povos das Missões, que é onde é o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Então, havia muitas brigas entre a Espanha e Portugal pelo domínio dessas regiões, pelo comércio no sul e pelas drogas do sertão. Na Amazônia tinham jesuítas portugueses, no sul do Brasil tinham jesuítas espanhóis. Então, os jesuítas eram meio que um corpo extranacional, porque a Companhia de Jesus estava acima dos países e estava nessa região meio que como um agente político. E ele vai perceber isso, ele vai ficar descontente com essas ações, ele vai tentar, de alguma forma, ele vai ligar a tentativa de assassinato do regicídio do rei a justamente os jesuítas, né? Por isso ele vai excluir os jesuítas. Os jesuítas vão ser expulsos de Portugal e do Brasil. Isso vai fazer com que a educação brasileira passe a ser educada com uma coisa chamada aulas régias, né? Vai ser laica. Laica no sentido de para as pessoas poderem ter aulas particulares, poderem ter aulas de outra forma, porque antes só quem se ensinava a ler e escrever no Brasil eram os jesuítas. Tanto é que é famoso aqueles quadros do Padre Anchieta ensinando os índios a ler com riscos na praia, né? Riscavam na praia, os índios iam ler, né? Tal. Então, isso aí vai deixar de existir. Outra coisa que ele vai fazer também é a transferência da capital. Lembrem-se que esse período é o ciclo aurífero, tá? No Brasil está em alta. Então, ele vai instituir no Brasil justamente a mudança da capital, que era Salvador, para o Rio de Janeiro. Lembre-se uma coisa que eu falo sempre: o poder político ele vai estar onde está o poder econômico. A economia do Nordeste vinha em decadência, né? Há muito tempo vinha em decadência. Então, o que é que ele vai fazer?
ela, quando Minas Gerais vai estourar como uma região aurífera, vai ser um grande atrativo de pessoas. As pessoas vão vir, Portugal vai querer ter um controle. Aí você vai lembrar daquela frase do Ciro Flammarion, lá no começo que eu falei, que em matéria administrativa ele era centralizador, a centralização foi atônica, então ele vai trazer a capital para o Rio de Janeiro, e o Brasil ele vai deixar de ser, na teoria, ele vai deixar de ser colônia, ele vai passar a ser vice-reino. Ele passa a ser a condição de vice-reino, passa a ter um administrador local. Esse administrador local ele tinha um compromisso justamente de fazer esse monopólio comercial funcionar dessas companhias, mas vai fazer também o controle do ouro. Tanto é que um dos impostos que ele vai criar vai ser a derrama, que é justamente a cobrança dos impostos atrasados na região de Minas Gerais, que vai provocar inconfidência mineira. Ou seja, você vê que quanto maior o controle, uma coisa que eu sempre falo também, dominação gera resistência. Então, quanto mais você aumenta os meios de dominação, vai surgir resistência e vai ser proporcional, diretamente proporcional. Quanto maior os meios de dominação, maiores vão ser os meios de resistência. Então, algumas das revoltas que vão acontecer no sentido separatista vão surgir justamente por causa desse controle exacerbado que o Marquês de Pombal ele tinha sobre essa questão. Um outro ponto interessante, que a gente pode terminar a aula hoje, é justamente sobre a questão do idioma. Ele vai unificar o idioma nacional. Mas, professor, não é o português o idioma? Não. No Brasil, principalmente os jesuítas, eles usavam a chamada língua geral. Né? A língua geral que era Nhengatu, era uma palavra tupi, que na realidade o Nhengatu, ou a língua geral, era uma mistura do português arcaico com o tupi-guarani. Então, se você voltasse no século XVIII a São Paulo, ninguém falava português lá. Eles falavam Nhengatu, que era a língua geral. E os jesuítas ensinavam essa língua geral para as outras tribos porque ficava mais fácil eles aprenderem a língua geral do que o português formal. Então, se você subisse um pouco para o Nordeste e para a capital, Salvador, eles falavam um português mais formal, mas se você descendo para o Sul, o Sul já era muito misturado com o espanhol, e a região de São Paulo era muito a língua geral dominada. Então, ele vai unificar esses idiomas. Aí é uma coisa interessante, dá até para a gente fazer uma videoaula depois. Se você quiser, você comenta aí depois. Sobre os sotaques. Né? Porque você vai perceber que esse idioma paulista ele vai se estender para onde? Para o Mato Grosso, para Minas Gerais e para Goiás. Se você for ver o sotaque interiorano de São Paulo, ele é o mesmo Mato Grosso que é o mesmo de Goiás. Às vezes você encontra uma pessoa de Goiás e você pensa que ela é do interior de São Paulo. Por quê? Esse porta, torta, né? Essa maneira de falar ainda lembra um pouco o idioma geral. Enquanto o pessoal que mora na capital paulista, como teve a imigração europeia do século XIX, e ele já fala um português diferente, enquanto o pessoal que mora no Rio de Janeiro, que era a corte, né, que era a capital, fala um português mais parecido com o português de Portugal do período, né, do século XIX. Então, daí os sotaques vão começando a se distinguir. Enquanto o pessoal do Sul, como tinha uma mistura muito grande com os guaranis e com os espanhóis, vai ter uma outra maneira de falar. Então, aí já vai ter uma diversidade linguística, mas o Marquês de Pombal, obrigando todos a falar o português, vai tentar manter também a unidade, que vai servir de base para essa unidade territorial brasileira, que é a formação territorial, tá certo? Então, a gente conversou um pouco sobre o período do Marquês de Pombal, ele vai sair do governo, ele vai sair de moda, né? Vai sair do posto em 1777, justamente quando a rainha, quando o rei morre, e quando o rei morre, quem assume é Maria I, né? E Maria I, ela era muito ligada às famílias que foram perseguidas por ele, né? Então, justamente por ela ter sido ligada a essas famílias ligadas a ele, que ele perseguiu, aliás, ele vai ser tirado do poder. E ele vai ter uma ordem contra ele que ele tinha que ficar a 20 milhas de distância da rainha. Né? Tanto é que tinha uma lei, circulava uma lei, que se ela precisasse passar perto da casa dele, ele recebia um aviso para sair de casa e ficar distante da rainha. Ou seja, a rainha Maria I, depois ela vai desfazer muitas coisas que foi feito pelo Marquês de Pombal justamente por conta disso, porque ela era opositora a ele. Né? As famílias a qual ela era ligada eram justamente opositora a ele. Tá certo? Pessoal, mas isso é assunto para outra aula, tá bom? Que a gente vai falar depois da vinda da família real para o Brasil. Para vocês que estão assistindo até agora, muito obrigado. Espero ter contribuído. Beijo para todos e até a próxima, jovens do meu Brasil.